Olá, Cista Canabista, direto do Império Colorado Denver, falando hoje sobre CBD. Canabidiol, o fitocannabinoide mais queridinho do momento. Por quê? Porque ele é legal nos 50 estados americanos e em muitos outros lugares do mundo. Uso medicinal aprovado no Brasil e em vários outros países. Sabia que na China é uso restrito? Não precisa ser medicinal? Nem na China, nem em Hong Kong, nem na Grécia, nem em vários países da Europa. Mas tudo bem. História do CBD. 1940, o canabidiol foi isolado e identificado em plantas de cannabis. Em 2003, o CBD foi patenteado pelo governo americano como um neuroprotetor e antioxidante. Sabia disso? Pois é. Quem é a família do CBD? Formada pelo CBD, canabidiol, essa molécula incrível, que vem do CBDA, o ácido canabidiólico, a forma ácida, que é o que a planta produz para ela. Muito bem, muito bem. Produzido pela planta fêmea, não é mesmo? É só a fêmea da cannabis que produz esse monte de fitocannabinoide. O macho produz também, mas em quantidades muito pequenininhas. Muito bem. A indústria canábica é uma indústria feminina, apesar dos homens dominarem os grows e serem ainda bem machistas. Mas isso a gente fala num outro vídeo, não é mesmo? Que mais? O CBDA, a forma ácida CBDA, ácido canabidiólico, é a forma mais encontrada em hemp, plantas de cânhamo, aquelas que não deixam ninguém louco. E aí, através do processo de descarboxilação, quando a molécula perde um grupo carboxy, vira CBD. Muito bem. O CBDA, o ácido canabidiólico, assim como o THCA, vem do CBGA, o ácido canabigerólico, certo? Que é produzido com a ajuda de uma enzima, que não é a mesma que produz o THCA, é outra chamada ácido canabidiólico sintase. E aí, alguns estudos recentes mostraram que o gene responsável no nosso DNA por codificar essa enzima CBD sintase é mais antiga que o gene que codifica a THC sintase. Então, isso indica que em algum momento lá atrás da história, o ancestral, a bisavó da planta de cannabis, produzia só CBD. Mas isso ainda é uma hipótese e o sequenciamento genético da cannabis, que está ali na esquina, vai acontecer nos próximos meses, vai mostrar se isso é verdade ou não. Muito bem. Qual que é a atividade do CBD? O CBD interage com vários receptores, não somente com os receptores CB1 e CB2, ele interage também com os receptores órfãos, GPR55 e o canal TRPV1. Muito bem. Ele é um ligante promíscuo. É aquele cara assim que chegou, ligou, tá ligado? Nem precisa trocar muita ideia. Chegou, ligou. É o CBD. Ele se liga muito facilmente aos receptores. E, por isso, ele interfere na habilidade do THC de se ligar nesses mesmos receptores. Porque os receptores têm preferência pelo CBD. Por algum motivo desconhecido, os receptores preferem CBD. Então, é isso aí. O CBD, por causa disso, porque interfere na ligação do THC com o receptor, diminui os efeitos de euforia do THC, mas o CBD por si só não tem efeito intoxicante, não deixa ninguém louco. Se seu amigo falar, nossa, comi aquele gummy de CBD e fiquei doidão, fala pra ele que CBD não é intoxicante, beleza? Beleza. Que mais? Além disso, o CBD tem efeitos comprovadamente anti-inflamatórios e analgésicos em diversas condições e também é um potente antioxidante. Por isso que o governo americano patenteou. Isso mesmo. Ele ainda exibe atividade antibacteriana, principalmente contra as bactérias SARS, super resistentes, Staphylococcus aureus, melhor do que antibióticos tradicionais como a vancomicina, por exemplo. E é um promissor tratamento para várias enfermidades, mas ainda faltam muitos estudos. CBD não cura tudo, CBD não é um milagre. Ok? Ok. Muito bem. CBD não tem nada a ver com sedação. Ah, eu vou comprar um gummy com CBD porque aí me ajuda a dormir.
Ele vai te ajudar a relaxar, ele vai controlar a sua ansiedade, mas ele não causa efeito sedativo. Provavelmente, quando você fuma um que causa efeito sedativo, é muito mais o mirceno, um dos terpenos que a gente vai falar logo mais nos próximos vídeos, do que o CBD, certo? Muito bem. Molécula, estruturalmente, o THC e o CBD têm uma estrutura química muito parecida, são quase idênticas, observe. Eles têm a mesma fórmula molecular, C21H30O2, que são 21 moléculas de carbono, 30 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, certo? Isso é o CBD, isso também é o THC. Eles têm a mesma massa, 314 gramas por mol, mas eles têm uma diferença importante. O THC tem um anel cíclico, tá vendo? E o CBD tem um grupo hidroxi. E isso define o que causa efeito psicotrópico ou não. Causa o efeito intoxicante, deixa louco ou não. O THC deixa, porque tem esse anel cíclico, e o CBD não. Sacou? É isso aí. Tem um produto no mercado chamado Sativex, da GW, lançado em 2005 no Canadá e em 2010 na Espanha, para tratar espasticidade muscular associada à esclerose múltipla. Esse produto é um spray bucal de THC e CBD. E durante os estudos de fase clínica desse produto, pacientes que tinham câncer e que tinham dores que nada ajudava, nada passava a dor do cara, experimentaram THC com CBD juntos e perceberam uma melhora significativa na dor. Então isso mostra a sinergia do THC com o CBD quando usados juntos e não de forma isolada, na melhora da redução da dor. Na redução da dor em si, você não sente mais tanta dor e isso é maravilhoso para a ciência. Sozinho, o THC não tem esse poder, certo? Foi isso que o estudo do Sativex mostrou. E até 2009, era muito raro encontrar cultivares de cannabis nos Estados Unidos ricos em CBD. Porque os caras cruzaram, só tem strain que aqui tem THC, a galera quer chapar, meu. E aí, por causa de projetos como o Project CBD, por exemplo, e o trabalho de cultivadores como o Wade Leffer e o Lawrence Ringo, esses dois caras que estão interessados em saúde, assim como eu, cruzaram até conseguirem cultivares ricos em CBD. E agora existem cultivares ricos em CBD, como AC/DC, é uma das strains famosas, e a Charlotte's Web, da historinha da menininha Charlotte, que teve a redução dos seus sintomas de epilepsia muito reduzida por causa do CBD. E é um case de sucesso aqui nos Estados Unidos, apesar da menina ter morrido aos 13 anos. Mas ela tinha outras condições também. Enfim, tem também o CBDV, que é o cannabidivarina, que é um primo do CBD e tem efetividade contra convulsões também, é um anticonvulsivante. E aí a última coisa que eu queria falar do CBD é que é muito triste que tenha sido feito assim no Brasil, um país que vai vender óleo de CBD a 5 salários mínimos, porque legalizou tudo errado, não pode plantar uma semente, precisa ter dinheiro para pagar advogado, conseguir habeas corpus. Eu não entendi nada, mas é isso aí, eu só passo informação. Quem bate panela são vocês. Aliás, organização social nada tem a ver com bater panela na janela. Faça uso responsável das drogas.